Olá, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Essa que vos fala, professora Pamela Damasceno, direto dos estúdios aqui do Aula D, na capital dos gaúchos, Porto Alegre, e convido vocês que façam comigo, então, essa viagem pelo universo da sintaxe interna que nós estamos dando continuidade. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, né, aproveite para receber as novidades dos nossos vídeos e sigamos então. Termos a serem analisados na aula de hoje é tão somente o adjunto adverbial. Nós vamos, digamos assim, adentrar nas singularidades, nas especificidades do adjunto adverbial, ok? Muito bem. Quando nós falamos em adjunto adverbial, nós estamos falando também em advérbio. Aí surge uma questão interessante. Na morfologia, que estuda a forma das classes, né, as classes, a forma das palavras, nós temos o advérbio. Na sintaxe, que por sua vez estuda as relações entre os termos de uma oração, o mesmo termo advérbio passa a ser chamado de adjunto adverbial. Ou seja, na morfologia, o termo, quando estudado de forma isolada, ele é o advérbio. Já na sintaxe, o termo, quando analisado em suas relações com outros termos, digamos assim, suas relações no seu meio, na sua família oracional, ele é chamado de adjunto adverbial, ok? Termo isolado na morfologia, advérbio. Termo relacionado com outros termos é chamado de adjunto adverbial, ok? Quando a gente fala em adjunto adverbial, eu vou contar um segredo a vocês. Esses ads aqui, eles são meramente ilustrativos. Se nós suprimirmos esses ads, o que nós teremos? Junto verbial, ou seja, junto do verbo. É um termo que junto ao verbo o modifica, ok? Ele serve para modificar o verbo e em seu próprio nome ele contém essa ideia. Tranquilo, gente? Sigamos então. Com relação ao advérbio, muito bem. Com relação ao advérbio então é uma palavra invariável que modifica o sentido do verbo, afinal ele contém em sua própria essência, em seu próprio nome, a palavra verbial, né? De um adjetivo, ele pode modificar um adjetivo? Sim, ele pode. Ou de um outro advérbio, ok? Então o advérbio é a palavra invariável por quê? Porque ela não tem declinação de gênero, ou seja, não muda de masculino para feminino, não tem declinação de número, ou seja, eu não posso pluralizar o advérbio, né? E ele modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou mesmo de outro advérbio, transmitindo a essas classes de palavras uma ideia ou uma circunstância. Definição de adjunto adverbial, porque advérbio eu sei que é na morfologia, o termo isolado. Agora, quando o termo está relacionado com outros termos, na sua função sintática, né? É o termo da oração sempre associado a um verbo, que se liga a ele com ou sem preposição, né? E o termo sempre indicará uma circunstância na qual está ocorrendo a ação. A circunstância em que ocorre a ação, a oração, a ação verbal da frase. Tranquilo, gente? Sigamos então. Há casos em que o adjunto adverbial se refere a nomes, que nós já tratamos inicialmente. De que maneira? Quando o adjunto adverbial ele serve de um modificador de um adjetivo ou de um advérbio. Vamos ver exemplos. Fizeram um bolo muito bom, né? O bom aqui, gente, na realidade, ele é um adjetivo. O muito, como adjunto adverbial,
uma vez que nós estamos analisando ele dentro da estrutura oracional, ele está modificando o bom, que é o adjetivo, ok? Então, o muito está modificando um adjetivo aqui. Por sua vez, na frase de baixo, fizeram o trabalho muito bem, né? O muito está modificando o advérbio bem, né? Por que nós estamos tomando muito como adjunto adverbial? Porque ele está inscrito dentro de uma frase, dentro de uma oração, e ele está sendo analisado na sua relação com outros termos. Se nós extraíssemos o muito daqui e o analisássemos separadamente, nós estaríamos não analisando o adjunto adverbial, mas sim analisando o próprio advérbio. Quando ele é tomado isolado, ele é um advérbio. No contexto oracional, o mesmo advérbio se torna adjunto adverbial. Tranquilo? Então, imaginar que por se chamar adjunto adverbial, ele necessariamente modifica só o verbo, é um grande equívoco, uma vez que ele pode modificar nomes, a exemplo dos adjetivos e dos advérbios. Tranquilo? Ou de um próprio advérbio. Tranquilo, gente? E no último contexto aqui, há casos em que o adjunto adverbial não se refere especificamente a um verbo, ou um adjetivo, ou a um próprio advérbio, mas sim ele acaba alterando toda a significação do contexto frasal. Olha só, felizmente os reféns foram libertados. Este felizmente aqui está exercendo o seu sentido sobre toda essa estrutura de significação aqui, né? Ou seja, ele está refletindo o seu sentido em todo o contexto frasal. A circunstância que ele está expressando não está se dando só sobre um verbo, ou sobre um adjetivo, ou sobre ele mesmo, e sim sobre todo um contexto frasal. Então, professor, é possível que o adjunto adverbial, ou seja, que ele possa exercer sua significação sobre todo um período, sobre toda uma oração? Sim, ele pode, e isso muitas vezes não é falado. Bom, gente, para que possamos dar continuidade à nossa análise do adjunto adverbial, eu convido vocês que fiquem comigo, para que possamos analisar os casos, os tipos de adjuntos adverbiais e os mais frequentes e também aqueles não tão frequentes, tá bem? Dúvidas, dívidas, crises existenciais, sigam comigo. Um beijo da Profa Pan.